forma, aquilo que não tinha forma, e encher a terra então que estava vazia. A Bíblia diz que Deus fez tudo isso. E logo após o Senhor nosso Deus fazer essas coisas, o Senhor nosso Deus, Ele vai tomar uma outra decisão. E qual é a decisão? Decisão de criar o homem, fazer o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia diz que Deus vai usar o pó da terra. O Senhor vai usar então a terra, vai formar o homem. E após Ele formar o homem, a Bíblia diz que Ele vai soprar sobre as narinas desse homem. Esse homem então agora ele vai passar a ter o fôlego de vida. A Bíblia diz que o Senhor também criou um jardim para que esse homem pudesse morar. A Bíblia também me diz que o Senhor nosso Deus viu que esse homem estava só e decidiu o nosso Deus, através da costela desse homem, formar a mulher. A Bíblia diz então que esse homem, juntamente com a mulher, vai morar nesse jardim que o Senhor nosso Deus o criou. A Bíblia diz que nesse jardim, todos os dias, ao pairar da noite, Deus lá descia e conversava com a sua criação. Eu vou repetir, todos os dias, ao pairar da noite, o Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, Ele descia para conversar com a sua criação. A Bíblia diz que por muito tempo, não define especificamente a quantidade, mas creio eu, por muito tempo, no tempo de Deus, o Senhor todos os dias isso fazia. A Bíblia também me diz que o Senhor nosso Deus havia dado algumas ordens a esse homem. E dentre essas ordens, esse homem não podia comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nem sequer tocar naquela árvore. Porém, a palavra do Senhor me diz que um dia, a serpente essa que foi criada também por Deus, serpente essa que tipifica Satanás. Presta bem atenção. Serpente essa que tipifica Satanás, o diabo, o nosso adversário. Essa serpente então começou a conversar com Eva. E conversando com Eva, ela conseguiu fazer com que Eva desejasse aquilo que ela nunca desejou. Eu vou repetir. A serpente conseguiu fazer com que Eva desejasse o que ela nunca havia desejado. E a Bíblia diz que o desejo, uma vez arrastado, ele é concebido, uma vez concebido, gera o pecado, e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Eva ouviu o papo da serpente. E ouvindo ela o papo da serpente, ela começou a desejar o que não podia, e aquilo foi arrastando Eva para a consumação daquilo que não deveria ter sido consumado. A Bíblia diz que Eva vai tocar na árvore, e não apenas tocar, Eva vai levar do fruto para Adão. A Bíblia diz que Adão come do fruto, e comendo Adão do fruto, do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que destituído ele vai ser da glória de Deus. Uma conversa, uma palavra distorcida, fez com que o homem, a imagem e a semelhança do Senhor, fosse destituído da glória de Deus. Mas pastor, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a presença e a grandeza de Deus sendo revelada. Você não pegou. A glória de Deus é a presença e a grandeza de Deus sendo revelada, fazendo com que as pessoas o reconheçam. Quando Adão peca, destituído ele é da glória de Deus, o que está ocorrendo com Adão é que ele está deixando de ser o instrumento de Deus para a manifestação da sua presença, da sua grandeza. E ainda eu tenho pessoas aqui que brincam, conversando com a serpente.
achando que o papo da serpente é saudável, não traz nenhum mau benefício, nenhum mal, só benefício. Porém a Bíblia me diz que numa conversa, Adão deixou de exalar a grandeza de Deus, a presença de Deus. E a Bíblia diz que por causa de Adão, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus, da presença de Deus. Ei, meu lindo, eu estou mostrando para você que o seu pecado não confessado, abandonado, tem feito de você um instrumento vazio. Um instrumento sem a presença gloriosa de Deus. Foi Adão. A Bíblia diz que ele peca e ao pecar ele percebe que está nu. Por quê? Porque a glória foi embora. A presença gloriosa foi embora. E toda pessoa que dá ouvido à voz da serpente, ela sabe que perdeu a glória de Deus, porque ela sabe que pecou. Adão sabia que pecou. E por ele saber, a Bíblia diz que ele vai se esconder. Ele vai fugir da presença de Deus. E a Bíblia me diz que Deus então, como de costume, fiel com a sua palavra, ele vai descer no jardim, no Éden, no lugar que ele estabeleceu para relacionar com a sua criação. Porém neste dia, Adão não estava lá. Mas a Bíblia me diz que o Senhor começou a andar pelo jardim. Adão ouve os passos. Só que só os passos não fez com que Adão se manifestasse. Então Deus começou a gritar: Adão, aonde estás, Adão? E a Bíblia diz que por 3 vezes o Senhor grita. E aquele que perdeu a glória de Deus, a presença gloriosa, grandiosa de Deus, vai aparecer. E aparecendo, a Bíblia me diz que o Senhor vai conversar com Adão. Que o Senhor vai fazer? Que o Senhor vai fazer? Gênesis capítulo 3, versículo 11, dá para colocar aí, por favor? Gênesis 3:11. Glória a Deus. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não? Continua. O homem disse: foi a mulher. Esse é o problema daquele que desobedece ao Senhor. Não tem a coragem de falar que ele é o desobediente. Sempre quer transferir a responsabilidade, a culpa para o outro. Continuando. A mulher que me desse, olha ainda culpando Deus. A mulher que o Senhor me desse, ou seja, eu não te pedi nada. Eu estava só, mas eu não te pedi nada. Foi o Senhor que me deu. Olha Adão querendo dizer assim: olha, a culpa é do Senhor, que fez uma auxiliadora para mim, que de nada me auxiliou, pelo contrário, me fez desobedecer ao Senhor. Esse é o papo de Adão com Deus. Olha só: para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Continua. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez, mulher? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Continua. Então o Senhor Deus declarou à serpente, preste atenção nisso aqui. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais
de rebanho, e entre todos os animais do campo, continua, você rastejará sobre o seu ventre e comerá. O que está escrito lá? Pegaram não, né? Se tivesse pegado, eu ia encerrar a mensagem agora. E comerás pó todos os dias da sua. Todos os dias da sua. Então qual que é o alimento da serpente? E eu vou perguntar, da onde o homem veio? Mas qual é o homem do pó da terra que alimentou a serpente ao tal ponto que em Apocalipse capítulo 12 não é mais a serpente, é o dragão? Já estou encerrando já. Qual é o tipo de homem que veio do pó da terra, que alimentou uma serpente até o ponto que quando João está na ilha de Patmos, ele não vai ver a serpente, ele vai ver um grande dragão? Qual é? É o homem que perdeu a grandeza de Deus e a glória de Deus. Milhares e milhares de anos a serpente está se alimentando dos homens que desobedecem a voz de Deus e a palavra de Deus. Eu vim aqui nessa noite te alertar. Você que acha que as coisas fluem de modo como você pensa e acha, e não conforme a palavra de Deus. A serpente, nesses anos todos, tem se alimentado do pó da terra. E o homem veio do pó, mas esse homem que veio do pó da terra, Deus o fez a sua imagem, conforme a sua, mas o homem peca. Destituído ele é da glória de Deus, e aquele que é destituído da glória de Deus, ele agora está apto a se tornar, através da sua transgressão, um fruto para a serpente. É por isso que João está na ilha de Patmos e está vendo um dragão. Quantos anos se passaram? Quantos anos estão se passando? E as pessoas ainda continuam a desobedecer ao Senhor, como Adão desobedeceu. É esse tipo de homem que também a palavra do Senhor vai me dizer em Jeremias capítulo 17, no versículo 13: o Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonaram sofrerão vergonha, aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó. Qual é o tipo de homem que está fazendo a serpente ser um dragão? O homem que não mais teme ao Senhor, que não mais guarda os mandamentos do Senhor, que não mais reverencia ao Senhor. Aquele homem que acha que a Nova Jerusalém não é mais importante. Meu Deus do céu. Com isso a serpente só vai crescendo. 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 Coloca Gênesis para mim de novo. 3, coloca lá. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Continua. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto.
Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido. Ei, mulher. Ei, marido, é só você ler a Bíblia, porque não há concordância no seu relacionamento em algumas situações aqui, ó. É a palavra. O seu desejo, mulher, será contra o seu. Está na Bíblia. Mas ele tem que tomar cuidado. Misoginia. Meu Deus, vai acabar com os pastores. Daqui a um dia eu vou sair daqui preso. Vou poder falar isso aqui não. Não passou ainda não, né? Ainda não. Cuidado, viu, mulheres? Vai ficar tudo sem emprego, viu? Porque o patrão não vai poder chamar a atenção, que você vai alegar que ele te ofendeu. Vai tudo voltar a lavar vasilha, arrumar casa, sem ganhar nada, viu? Não, eu gosto de falar dessa forma, parece irônica, para ver se o povo desperta na hora de votar. Porque a votação está vindo aí, né? Porque não gosta do modo como eu falo, mas na época que vem a lei, vem pedir oração para Deus operar. Não vai operar não. A lei aprovada, meu lindo. Vou ter que despedir a Samanta. Já pensou falar com a Samanta acha? Não, você, gostei não, vou te processar. Aonde isso? Olha o que a Bíblia diz. Mas ele a dominar. O Senhor aqui está mostrando a consequência que ocorreria com cada um daqueles que participaram daquilo que o Senhor não ordenou participar. Todos eles sofreram consequências. Mas dentre essas consequências, a Bíblia me dá uma esperança aqui. E essa esperança é da vinda de Jesus. Jesus veio do pó. Eu não precisava nem pregar, irmão. Jesus veio do pó. Então como que a serpente vai contra ele? Deus sabe o que faz, amados. A virgem dará luz à virgem. Não vem do pó. Dará luz. A quem? A esse que pisará, que pisa na cabeça da serpente. Eu estou querendo dizer algo para você mais profundo ainda. Que embora nós sejamos pecadores, existe um que se fez pecador em meu e em seu lugar, a qual dá a nós a devida proteção, para que a serpente não se alimente através de nós, amados. Eu estou pedindo a você, em nome de Jesus, guarde a grandeza de Deus e a glória de Deus em você, que é templo do Espírito Santo. Só existe uma forma da serpente não te tocar e nem fazer de você um alimento. É você sendo aquilo que a palavra diz que você nasceu para ser. Eu sei que muitos dão glória, aleluia, entendem, mas eu sei que ao sair daqui, parece que esquece, cara, do que a serpente alimenta. Da sua desobediência, do seu pecado, da sua rebeldia, da sua transgressão. Vou estender mais um pouquinho para doer. Do seu relaxamento com Deus, com a obra de Deus. Sabe? Talvez para você isso não é muita coisa. Então vou colocar como um cardápio. Sabe aquele relaxamento que você acha que não tem nada a ver? É aquele aperitivozinho entre o almoço e a janta. Você vai ali, toma um cafezinho, come um biscoitinho. É a serpente, ó. Aí você não quer jantar, né? Aí é um pecado maior. Entendeu? Aí a serpente vai lá e janta. Vai lá e almoça.
toma o café da manhã. Ei, meu lindo, a sua desobediência tem feito a serpente ser aquilo que João disse. Só que a palavra do Senhor diz que aqueles que têm o Senhor, o inimigo não toca. Se o inimigo está te tocando, é porque a glória de Deus já não está mais aí. E a grandeza de Deus também já não está mais aí. Porque a Bíblia diz que Ele não pode tocar em nós. E eu encerro a mensagem chamando a vocês em nome de Jesus. Deixa de ser esse alimento que alimentou e alimenta por anos essa serpente, esse dragão. Seja aquilo que a palavra diz que você é, a imagem e a semelhança do Senhor. Queira exalar a grandeza de Deus e a presença de Deus. É tão lindo isso. O Espírito Santo me traz à memória quando Moisés saía da tenda. O povo não conseguia olhar para ele. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, a glória de Deus, a presença grandiosa de Deus, como que toca em quem carrega a glória, como que toca em quem carrega a presença, como que se aproxima, se a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, como que se aproxima? Não tem como. Ah, Igreja Batista, tempo de Deus, nós precisamos buscar mais a glória de Deus, a presença de Deus, pois o homem que tem a presença de Deus, o maligno não toca. E se você recebeu Jesus como Salvador, você tem que ter a presença grandiosa de Deus. Todos que o receberam como único Senhor e Salvador, o confessaram como único Deus, tem que ter a presença gloriosa de Deus. De Deus. Vamos para casa. Eu quero que você vá para casa perguntando: como que eu posso temer uma obra de macumba, se eu tenho a presença de Deus? Como que eu posso ficar com medo de uma oração contrária, de um macumbeiro que entra na igreja ou na minha casa, se eu tenho a presença grandiosa de Deus? Só um motivo para você temer: é quando a glória de Deus vai embora. Sabe com quem ocorreu isso? Ofni e Finéias, Nadab e Abiú, Sansão por um momento, perderam a glória de Deus. Nadab e Abiú brincou com aquilo que não deveria brincar, as coisas do Senhor. Ai, meu Deus do céu. Ofni e Finéias fez da porta do templo um prostíbulo. Tem gente hoje que não faz da porta do templo, é dentro do templo mesmo, um prostíbulo. Sansão, cheio do poder de Deus, foi fazer aquilo que o Senhor disse que não era para fazer: procurar uma filisteia, tocar em algo morto. Meu Deus do céu, Deus orienta que todos os cultos, todos os trabalhos, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Olha para Sansão, ficou cego, perdeu o respeito, perdeu o temor, as pessoas tinham medo dele, não passaram a ter mais. Olha para Ofni e Finéias, morreram. E o pior, o pai também morreu, porque negligenciou, porque era filho.
E eu não posso negligenciar o seu pecado. Eu tenho que expor o seu pecado, para que você possa consertar. Ele não fez isso. Só que a Bíblia diz que quando a notícia vem, ele não morre porque os filhos morreram. Ele morre quando ele fica sabendo que a arca foi levada embora. Irmãos, a pior morte é a ausência da presença de Deus. Eli morreu porque ele ouviu dizer que a arca foi tomada. Sabe o que é a arca? A presença. Sabe o que é a arca? A glória de Deus, a grandeza de Deus. Ele pega e morre. Olha o que Davi fez: não posso governar sem a grandiosa, a grandeza, presença de Deus. O homem que veio do pó, que não tem a presença de Deus, é o alimento que fez da serpente um dragão. Não é você não, né? Não, né? Porque se for, tem jeito. Só confessar o seu pecado, arrepender e mudar de vida. Quero louvar a Deus pelo amor dele, amados. Deus, Ele é demais. Demais. Vou escolher uma virgem. Vai carregar o meu filho. 9 meses vai nascer. E nascendo, é Ele. Ele quem? Que vai nos justificar, que vai nos salvar, que vai nos purificar, que vai nos revestir, que vai nos dar autoridade, que vai nos encorajar, meu Deus do céu, que vai nos proteger, meu Pai. É Ele. Se não fosse Ele, estaríamos perdidos. Louve a Deus por amor que Deus tem a você, a sua casa e a sua família. Por isso eu quero convidá-los domingo a estarem aqui. Santa Ceia. Aquele que não come do pão e bebe do suco, não tem vida e nem parte com Deus. Isso é sério. Isso é sério. Não tem vida e nem parte com Deus. Alimento perfeito para a serpente. Seria o banquete que a serpente espera ter no domingo, através da sua atitude, quando você, por um motivo minúsculo, deixa de participar da Santa Ceia. Viu? Santa Ceia na Igreja Batista Templo de Deus tem um dia específico. É no segundo domingo do mês. Não é na terça, nem na quinta, nem na quarta. Você não entendeu, né? Deixa de vir no domingo para vir na terça e na quinta. Só que no domingo a serpente já alimentou. Aí não tem nada a ver. Fica de pé, vamos para casa. Falei que a mensagem era pequena. Vamos para casa.